Legal. E tem alguma teoria, já que a gente está falando de teorias aí da conspiração, tem alguma que você acha mais absurda de todas e uma que você acha mais próxima do que pode ser realidade ou não? Você fala especificamente das pirâmides do Egito ou... Em geral, alguma teoria que você fala, não, isso aqui é maluquice, é uma pira da internet que o pessoal cisma de falar que procede, e essa aqui já tem um quê de verdade, mas não foi comprovado, mas é uma das teorias da conspiração que eu acredito. Igual tem várias, né? Por exemplo, uma que é bem rechaçada aí, a questão da Terra plana, é a teoria da conspiração. A gente tem outras teorias aí, por exemplo, de que existem reptilianos entre nós, né? Aquela coisa toda. Enfim, teorias aí para todo gosto. Parece que é à la carte. Aí a pessoa vai, escolhe e coloca a teoria da conspiração que mais gosta no prato e por aí vai. E tem alguma que você consegue apontar, a mais absurda e a mais factível? Olha, eu traço a linha do terraplanismo. Porque acho que por uma observação dos astros, né? E você tinha Arquimedes aí, já conseguiu medir a circunferência da Terra, isso 2.000 anos atrás, né? 2.500 anos atrás, Arquimedes mediu a circunferência da Terra. Acho que tá bem tranquilo de a gente afirmar que essa é uma conspiração meio fajuta. Mas outras coisas eu acho que assim, eu me interesso mais em por que as pessoas construíram isso, essas ideias, né? Por exemplo, os aliens construíram as pirâmides do Egito. Normalmente as pessoas vão para esse lado porque está tão inconcebível pensar que no passado tinha uma tecnologia que nós não temos hoje, um conhecimento, né? Que a pessoa prefere buscar uma solução externa para poder conceber que no passado, né, talvez soubessem de como manipular, usar dessas leis da natureza e que esse conhecimento foi perdido. Isso é tão impossível assim? Eu acho que não, mas eu também não tenho evidência suficiente para poder afirmar isso. Mas surgem cada vez mais, né, evidências de que essa história, de maneira geral, e não só das pirâmides, várias outras, estão mal contadas, né? São narrativas que foram se construindo ao longo do tempo, baseadas num eurocentrismo, né, e voltada ali para a Europa, no centro do mundo, e o europeu não poderia ser questionado como o grande poder científico, né? E a gente tem uma herança disso. Tanto que a gente praticamente ignora a história e os conhecimentos e a filosofia oriental, que é riquíssimo, né? Mas isso vai meio que caindo por terra, porque assim como a gente não explica uma pirâmide com as teorias atuais, a gente não explica um Stonehenge, a gente não explica Machu Picchu e uma série de outras coisas, porque... Pois é, se não tem explicação, pode ser qualquer coisa. Até a explicação da Helena Blavatsky, igual a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? De que existiu uma civilização muito avançada, que teve o cataclisma lá e tal, e o que sobrou dela foi ali o pessoal do Egito, né, que teve esse conhecimento todo e por isso conseguiu fazer esses feitos aí que ninguém consegue explicar até hoje. Também é aceitável, pô. Sim, e Platão vai narrar isso em Timeu e Critias, né? Então isso já, quem estuda datação geológica já começa a achar algumas coincidências aí que, como é que Platão saberia disso, né? Desses fatos geológicos, enfim. Então, eu acho que são coisas que ao longo do tempo a gente vai transformando e compreendendo mais a nossa história e perdendo narrativas fantasiosas, construídas ao longo do tempo e que as pessoas passaram a aceitar por um simples argumento de autoridade de quem estava numa universidade de Oxford da época e falou assim, as coisas foram assim, né? Minha tese é essa. Verdade. E porque ele era o bambambam da Universidade de Oxford, ninguém ia questionar. Isso sobreviveu até hoje. Verdade. E você citou aí a parte do eurocentrismo, né, que muitas das vezes na academia, né, quando a gente está estudando filosofia, é muito falado sobre a questão dos autores europeus, né? Não sei como é que está hoje nessa parte aí, tanto do ensino médio como da parte acadêmica da coisa. Ainda se fala somente na parte dos europeus ou tem se mudado essa questão? Tem buscado, por exemplo, autores africanos, autores asiáticos, aquela coisa toda. Como é que na educação hoje está sendo implantada essa questão?
Muito pouco. Isso é questionado de maneira geral, especialmente se você pega assim para um professor de história, um professor de filosofia, né? Essa área de humanas costuma se questionar mais, mas ainda assim se traz muito pouco da antiguidade, se estuda muito pouco da antiguidade, se estuda muito pouco do Oriente, traz-se muito pouco conhecimento de lá e aproveita disso muito pouco. E ao mesmo tempo, quando faz esse questionamento, se faz muitas vezes com um viés político e uma ideia um pouco reacionária ali, ou com uma ideia de de provocar uma revolução, que eu também não acho que seja o caminho. É um outro tipo de extremismo e que, na verdade, o conhecimento chegou para a gente dessa maneira e esse conhecimento é muito útil, muito válido. A gente tem que continuar estudando, a gente só precisa ampliar o que a gente estuda, né? Exatamente. E ter outras visões e não querer desconstruir aquela visão e falar que ela é errada, etc. Não, ela é uma visão. Temos que acrescentar mais visões para fazer esse estudo comparado. Exatamente. E assim, antes existia todo esse imperialismo europeu, depois a gente vê que isso mudou um pouco para o lado dos Estados Unidos, que começou a ser imperialista no sentido cultural da coisa, e acaba que no final das contas fica um jogo de poder, né? Cada ou continente ou país em específico querendo mostrar que é soberano. Antigamente o imperialismo era na questão de terras. Hoje em dia parece que virou um pouco o jogo, né? E assim, você acredita que tende a isso mudar com o passar do tempo, as nações que deixar um pouco essa questão de lado, esse ego de lado e começar a ser mais fraterna no sentido a ouvir o que o outro tem a dizer, ou não? Você acredita que o futuro nos reserva o mais do mesmo? Sempre esse duelo aí de egos? Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que no futuro a gente pode construir uma relação melhor. Mas como que a gente vai construir isso? Na verdade, a gente vai construir isso a partir do indivíduo. É isso que eu penso. E não através do Estado. Por quê? Porque, na verdade, a sociedade ela vai ser um reflexo do indivíduo. Então, por isso que a transformação ela tem que vir de dentro. Ela tem que ser a partir de nós mesmos. E isso vai se refletir nas próximas gerações. E é um movimento gradual, mas seria certeiro se a gente tivesse fazendo esse trabalho em nós mesmos, né? E aí, se uma nação ela é feita de pessoas mais morais, mais éticas, que querem agir de uma maneira mais virtuosa, naturalmente ela vai ter líderes, seja em qualquer regime que for, mais virtuosos. Porque se ela for e um líder que tiver lá não for virtuoso, né, ela vai tirar esse líder de lá.